Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós lá de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, aonde os que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós nos encontramos já no meio de um domingo do mês vocacional, um mês que assim completará daqui a alguns dias, e nós entraremos todo mês, que é um mês dedicado à Sagrada Escritura. Mas nós nunca devemos esquecer que quando há uma assembleia, essa assembleia é de consagrados, de vocacionados, de pessoas chamadas. E a gente é chamado aqui, numa manhã de domingo, começando a semana, a contemplar a glória de Deus. Aleluia, que compreensão. A gente começa a semana contemplando a glória de Deus. E a glória de Deus é o homem vivo. Por isso que a vida no altar, vida que se faz vida que se oferta, vida que é vida que se doa, vida que é vida e vem ao encontro de vidas para enchê-las, e nós saímos daqui cheios. Que bom a gente poder ter assim, fazer essa experiência. E quando saímos amigos da casa
Esta vida, ela se manifesta em sorrisos, em olhares voltados para quem a gente encontrar, em mãos que se encontram com outras mãos, abraços que se dão, bocas que se abrem para falar do que aqui experimentou, do que aqui ouviu, e poder ser a glória de Deus onde você estiver. Por isso que essa palavra da tua fé, que o Senhor reunirá povos, nações, e eles virão e contemplarão a sua glória. Então, domingo é para isso, é para que nós, estando aqui, nós contemplemos a nossa glória. Deus vive, vencer pela glória. E este que venceu, espera que nós entendamos que não importa dizer que eu cheguei aqui primeiro, não importa dizer eu cheguei por último à história. Quem chega primeiro ou por último deve vir vestido com uma veste justa, de que passou a semana contribuindo para que a mulher tivesse resolvido. Passou a semana fazendo com que os que convivem experimentassem cada um a beleza que cada um tem e cada coisa de Deus. E é isso que o Senhor diz, é um esforço que a gente deve fazer. Não disse quem se salva, se são poucos ou se são muitos, que é da igreja A, que é da igreja B, que está congregado ou acolá. Isso é invenção da ignorância humana. Por se congregar ali, eu já sou salvo, e salvo sou, e aqueles que estão ali não são. Ignorância humana. Mas o Senhor não respondeu à pessoa que pergunta. São poucos que se salvam. E ele respondeu com esforço para que passemos pela porta estreita. E a porta estreita é esta: de alguém que não se condicionou a nada nesta vida, de alguém que não se prendeu a ninguém, de alguém que trouxe em si que é palavra de Deus, criados para a liberdade. Isso é o esforço. Não é porque eu presido a missa, não é porque eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não é porque eu sou coroinha se voluntário, não é porque eu sou proclamador salmista da palavra de Deus, porque pode acontecer o contrário. Fecha a porta, o Senhor da casa, alguém bate, não sei as coisas, mas nós cantamos, nós dançamos, tu falaste nas nossas praças, não sei de onde coisas, porque não adianta a gente poder entender que é para a glória de Deus que nós somos criados, e no primeiro dia da semana contemplamos juntos a sua glória, e a nossa vida diz todo isso aqui. A nossa vida não corresponde ao que a gente faz. Por isso que vamos ouvir um dia, né? Não sei de onde sois. Não sei de onde sois. É dura a palavra. Você poder querer entrar, bater a porta, mas no entanto alguém te dizer, não sei de onde sois. Porque não corresponde. Porque nós não correspondemos. Porque fizemos a obra pela metade. A gente não conseguiu com ele, que completa a obra, e nós completamos também a parte inicial. Porque não é só dizer Senhor, Senhor, é ouvir a sua palavra e colocar na vida. Colocar na vida. Esses dias a gente ouviu alguém do meu povo dizer para Jesus: feliz
ventre que te trouxe. Feliz o seio que te amamentou. E ele respondeu como: felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Então, a liturgia é vida. A liturgia é vida. A liturgia não é só o simples fazer. Não é simples a sua tarefa de vir aqui e fazer. Ela é vida. Por isso que é importante a gente pensar nisso. Nós carregamos em nós uma responsabilidade enorme de ser para os irmãos a glória de Deus, para sermos uns para os outros a glória de Deus, já que vindo à igreja experimentamos que a glória de Deus. E a glória de Deus é um homem vivo, é um homem cheio de uma graça que ninguém tira, que ninguém rouba. Essa é a graça que o Senhor deseja que nós tenhamos ao encontrar, que nós a levemos quando saímos dessa experiência de graça que a gente faz. A glória de Deus. Então é assim. Não adianta dizer, receitamos textos, passei horas e horas de vigília, mas no entanto, a tua vida mistura. Como se dizia aquele homem que fez o livro de Juízes, ele fez um voto a Deus para que ele vencesse aquela guerra. E se ele vencesse aquela guerra contra os cananeus, ele faz uma oferta de uma pessoa humana, um sacrifício. A primeira pessoa que ele encontrasse, ele sacrificado. E Deus deu a ele a vitória. E quando ele chegou, a primeira pessoa que apareceu diante dele foi a filha. Trágico acontecimento. Voto que ninguém faz. Porque Deus não quer sacrifício humano. Porque na vida que a gente vive já tem muito sacrifício humano. E o pior deles é o amor. O pior deles é uma mãe sacrificar uma vida. Mas Deus não quer sacrifício humano. Mas aquele homem teve que cumprir o seu voto. Ele se viu no cilado que ele mesmo amor contra ele. A primeira pessoa que ele viu foi a sua filha. E teve que sacrificar. E assim, aquele homem se manifestou como alguém que não conhece a Deus. Deus não precisa de votos. Deus não precisa, não prometa nada a ele. Deus só quer fidelidade e lealdade. Deus não quer nenhuma promessa. Porque o Deus da gente não tem de barganha. Ele me dá e eu dou. Eu peço e Deus troca isso. Isso não é o Deus da gente. Isso é uma falsa ideia de Deus. É uma falsa religiosidade. E há muita gente vivendo a falsa religiosidade. Por isso, atenção, cuidado para isso. Para que um dia, quando nós quisermos entrar na glória de Deus, bater na porta e ouvir de Deus, não sei de onde sois, porque em vida viveu a prática da religião, viveu uma falsa religião. A verdadeira religião é a prática do que é bom, é a prática da justiça, é a verdadeira religião. Não adianta dizer que eu sou da religião sem ser bom. Não adianta dizer que eu sou da religião sem fazer um esforço de mudança constante para situações que me são contrárias com aquilo que eu oro, com aquilo que eu rezo. Que é isso que o Senhor deseja que nós compreendamos nesse mundo. Porque os que se acham primeiros serão os últimos. E quem agir nada, que nem vive com o texto na mão, que nem vive com engano,
pode ser o primeiro. Porque há muita gente que não tem religião, mas tem um coração imenso de Deus. Quem é capaz de praticar o legítimo? Quem é capaz de reservar dentro de si sentimentos? Porque muitas vezes nós, nós temos mágoas, nós não cuidamos dessa mesquinhez humana presente na vida da gente. Então, atenção para isso. A gente vem a busca do que é verdadeiro, não do que é falso. E buscando o que é verdadeiro, encontrando a verdade, nós somos libertos e sérios, porque a verdade é que nos liberta. Então, que nós sejamos ajudados pela palavra de Deus, que nós sejamos para Deus a sua glória, e a sua glória é que nós sejamos retos e corretos